Que tipo de natureza humana Jesus possuía? Ou Jesus assumiu quando veio à Terra? Pré-lapsariana ou pós-lapsariana? Qual é a sua compreensão? Se você assume que ele tinha natureza pré-lapsariana, você vai encontrar textos. Hebreus 7:26, ele foi sumo sacerdote, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Isso é pré-lapsariano. João 14:30, Jesus disse: venha o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. São João 8:46, quem dentre vós me convence de pecado? 1 Pedro capítulo 1:22, Hebreus 4:15, são textos que apontam Cristo com a natureza sem pecado, pré-lapsariana. Atos 2:31, nem foi deixado na morte, nem seu corpo viu a corrupção. São textos pré-lapsariano. E os textos pós-lapsarianos, você encontra em Hebreus 2:14 e 17, ele teve participação comum de carne e sangue. Romanos 8:3, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Esse texto aqui eu dou ênfase e sugiro que o leitor vá buscar, o ouvinte que seja, vá buscar no original. O que significa a palavra semelhança? Você pode, já vou antecipar, você pode conferir depois. A palavra homoiama, ela quer dizer semelhante, mas ela não quer dizer único, totalmente igual. A palavra isós, sim, ela é palavra igual em todos os sentidos. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 9, verso 5, lá fala que os gafanhotos eram semelhantes a cavalos. E a palavra é a mesma, homoiama. Quer dizer que os gafanhotos eram cavalos ou tinham aspectos de cavalos? Na sua agilidade, na sua ferocidade, na sua, sei lá, em outros aspectos aí, mas não na igualdade. Entendeu? Então, fique atento com essa palavra que se usa muito. Agora, Jesus tinha a natureza pré-lapsariana em Ellen White. O que Ellen White fala? Ela diz: ele venceu Satanás na mesma natureza sobre a qual no Éden Satanás obteve a vitória. Você entendeu? Ele devia tomar sua posição como cabeça da humanidade ao tomar a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Esse texto é pré-lapsariano. Que cada ser humano seja advertido contra a ideia de tornar Cristo totalmente humano, tal como um de nós. Isso não pode ser. Comentário Bíblico Adventista trata sobre isso, volume 5, páginas 128, 1128 e 1129. Sim, agora Ellen White também fala da natureza pós-lapsariana. Cristo, que não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação, tomou nossa natureza em seu estado deteriorado. Um outro texto no livro Medicina e Salvação, página 81, ele tomou sobre sua natureza impecável nossa natureza pecaminosa. Estava no plano de Deus que Cristo tomasse sobre si a forma e natureza do homem caído, para que pudesse se aperfeiçoar através do sofrimento. E agora, como é que você fica? Ou Cristo tinha uma natureza híbrida? Híbrida? Sim, vamos ver? Olha só, no livro Nisto Cremos, página 71. A humanidade de Cristo não foi a humanidade de Adão antes da queda, tampouco foi a humanidade decaída em todos os aspectos, a humanidade de Adão após a queda. Então, como fica? Como foi a humanidade de Cristo? Olha aí, amigo, acompanhe. Nós vamos aqui fazer um contraste. Impecabilidade versus debilidade. Será que os conceitos podem se harmonizar? Vamos juntos? Olha só, o autor Tim Poirier, um autor francês, trabalhou no White States, nos Estados Unidos,
por muito tempo na organização adventista e analisou o uso que Ellen White fez do sermão de Henry Merville. E de acordo com Merville, a queda teve duas consequências básicas. Você está comigo? Veja lá então. Debilidades inocentes, fome, dor, fraqueza, morte. O pecado introduziu tudo isto. Mas isto, a dor, a fraqueza, a morte, não é pecado. É consequência do pecado, mas não é pecado, segundo Merville. E também propensões pecaminosas. A queda teve essa consequência. Propensões pecaminosas, isto é, inclinações ou tendências para pecar. E agora, a queda gerou esses dois aspectos: debilidades inocentes, propensões para pecar. Jesus Cristo tinha debilidades inocentes, sentiu fome, dor, angústia, foi ou não foi? Exatamente, porém, ele não tinha inclinações para o pecado. Desta maneira, você consegue harmonizar os textos. Você está comigo? Concorda? Eu acho até interessante, no livro Nisto Cremos, na página 114, preparado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, declara que Jesus nunca fez confissão de pecado, nem ofereceu sacrifício. Não orou, Pai, perdoa-me. Senão orou, Pai, perdoa-os. Então, isto sim, Lucas 23:54, pode ir lá na Bíblia, tá certo? Então, nós não podemos dizer que Jesus tinha um vestígio de pecado. Você já pensou? Ele ensinou-nos a orar ao Pai dizendo, perdoa-nos, e ele mesmo não ter feito isto? Ele não fez porque ele não tinha pecado. Você está entendendo, amigo? O Dr. Wilson Andrew White escreveu na Revista Adventista de agosto de 2004 o tema A Natureza Humana de Jesus, nas páginas 12 a 14. E ele declara: Jesus não teve pai humano, seu nascimento foi sobrenatural, portanto é impossível colocá-lo num padrão humano, em circunstâncias de nascimento igual à nossa. E Andrew White continua declarando: o homem Jesus se fez pecado por nós em missão na morte e não em natureza no nascimento. Cristianismo não quer dizer exatamente ser semelhante a Ele, mas é viver nele. Somos justos apenas em Cristo, jamais em nós mesmos. E as boas novas são mais do que imita-me. Elas são sempre une-te a mim, habita em mim, disse Jesus. E assim nós venceremos. Muitos ensinam que Jesus é o nosso exemplo e unicamente o nosso exemplo, e deixam de colocar Jesus como nosso substituto também, isto é essencial para a nossa salvação. Você crê nisto? E sendo assim, querido, nós vamos destacando. O problema todo do universo era que Satanás dizia: qualquer ser humano que pisar nessa terra terá a contaminação do pecado. Eu vou contaminá-lo. Eu vou fazê-lo com que seja um pecador. E então Adão chegou e Adão foi destruído, foi derrotado. O ser humano não tem um que fica para a semente, porque todos pecaram, como diz Romanos 8:15. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Você acredita nisto? Então, sendo assim, Jesus Cristo veio ao mundo, pisou na terra, andou entre nós, tendo a natureza humana como nós temos, igual a nós, e ao mesmo tempo diferente de nós, porque não tinha um pai humano, porque era Deus que se tornou ser humano. Ele foi encarnado como ser humano, sem pecado. E agora o diabo enfrentou e usou todas as armas para destruí-lo. E Jesus venceu o inimigo nesse campo de guerra infernal. E Jesus deu a vitória. E Jesus agora diz: aquele que vem a mim, não lançarei fora.
E aí Jesus então declara: sem mim nada podeis fazer, e vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Isso Jesus declara. Portanto, a Bíblia Sagrada e Ellen White eliminam qualquer dúvida sobre a natureza em que Cristo assumiu ao vir a este mundo. Ele foi afetado pelo pecado, porém jamais infectado pelo pecado, como nós o somos. E essa diferença o habilita a ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. Você acredita nisto? Podemos confiar nele? Em nossas fraquezas, Cristo é o nosso irmão, em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal, e assim ele pode ser o nosso substituto. Amém, querido? Que Deus abençoe, que você não esteja envolvido com doutrinas falsas que andam por aí. E o que você deve fazer então? Vigiar para não ser contaminado com mensagens pervertidas, não ficar em cima do muro, rebelando contra os pilares da verdade da palavra de Deus e do Espírito de Profecia, criticando a igreja e formando novos movimentos aí para derrubar os ensinos do assim diz o Senhor. Você deve olhar para o lado lindo do ministério e que a igreja desenvolve em prol dos pecadores. E agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus porque você faz parte de um povo, ou pode fazer parte de um povo que tem uma raiz profética inabalável. Que Deus lhe abençoe e guarde.